trance in the air. Oh, with the winter, something inside. I love you. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Vanis e estamos dando início a mais um vídeo aqui no nosso canal Holística e Verdadeira. É um imenso prazer tê-los aqui. Sejam todos bem-vindos. Bem, hoje nós vamos iniciar, não necessariamente só um vídeo, mas uma série, Desmistificando o Tarô. É isso mesmo. Nesse grupo, né, de vídeos, nessa série que nós vamos iniciar hoje, nós vamos fazer um trabalho bem interessante relacionado ao tarô. É isso mesmo. Muitas pessoas ainda têm dúvidas extremas sobre o que é o tarô, como funciona, o que o tarô pode nos trazer como auxílio, principalmente na área das terapias, que é a área que eu mais atuo com o tarô. E também desmistificar aquelas ideias de que o tarô traz mau agouro, só traz má notícias, de que o tarô tem aquela ideia da adivinhação, de apresentar com quem nós vamos casar, qual o melhor emprego, no sentido de até mostrar qual é o local, o nome da empresa, enfim. O tarô, ele é utilizado há muitos anos, é milenar, e ele tem todo um trabalho extremamente profundo. Não é somente uma ideia de adivinhação ou de uma cultura vazia, mas o tarô realmente, com o passar dos anos, com o passar dos milênios, ele foi se tornando uma das ferramentas mais precisas, mais fortalecidas e, digamos assim, que agora, na atualidade, mais frequentemente usadas. Então, nesta série, como o próprio subtítulo nos indica, nós vamos apresentar as lâminas do tarô de forma terapêutica, simples, didática e analítica. E eu, Vanis, vou trazer vocês essas informações, esses conhecimentos. Vamos iniciar com a minha apresentação. Vanis Cris, terapeuta holística, palestrante, comunicadora, além de ser mãe, né, amiga, filha, irmã. E aqui eu trago para vocês também a ideia, como terapeuta holística, aonde o meu tarô, o tarô terapêutico, o tarô psicológico, até psicanalítico, ele tem uma base muito forte no meu trabalho. A princípio, é com ele que eu inicio todo um processo de tratamento com as clientes, com os clientes que me procuram. E a atuação do tarô na minha terapia é praticamente constante, porque a todo momento ele está ali para ser observado, para ser trazido como uma conversa de orientação, de aconselhamento. Então, eu, Vanis Cris, vou estar iniciando esse projeto, essa série com vocês. Eu vou iniciar com um texto, mas o que esse texto nos traz? Ele traz tanto um embasamento popular, que é o que as pessoas nos dizem por aí, mas eu vou dando alguns pontos, né, algumas pontuações para que vocês possam ter realmente a ideia de separação dessa ideia mais pop, dessa ideia mais popular, para uma ideia mais específica, em especial ao meu trabalho. Então vamos lá. Em maneira geral, o tarô é uma técnica de adivinhação utilizada num jogo de cartas, aonde nós temos geralmente 78 cartas, da qual são analisados os fatos passados ou presentes, inclusive aqueles fatos supostamente do futuro, que acontecerão no futuro. Em outras palavras, o tarô é um conjunto de conhecimentos que pretende solucionar problemas das pessoas que as consultam por esse tipo de entendimento e também por esse atendimento. Então aqui eu vou trazer algumas pontuações relacionadas ao meu trabalho e a toda a ideia dos meus estudos. O tarô é uma técnica de adivinhação? Sim. Ele iniciou-se dessa maneira, como algo de adivinhatório, arte adivinatória.
onde as pessoas o procuravam para ter suas respostas de sim ou não, para ter as confirmações das suas intuições, né? Até para arranjar casamentos, descobrir qual seria o melhor emprego, a melhor maneira de se aproximar das pessoas, enfim. Então, era uma adivinhação no sentido de trazer alguns pontamentos e adivinhar o passo seguinte. Geralmente se usavam antigamente 78 cartas, aonde 56 cartas são os arcanos menores e 22 os arcanos maiores. Nesses 56 trabalhos, nessas 56 lâminas, nós temos os 4 naipes do baralho comum, que é o baralho que é utilizado geralmente para aquela questão das cartas normal, né? A cartomancia. Então, nós temos espadas, paus, copas e ouros. São os 4 naipes utilizados, e desses 4 naipes existe toda uma simbologia, juntamente com todos os números que vêm acompanhado desses naipes. Essas são as 56 cartas dos arcanos menores, aonde geralmente quem trabalha são os cartomantes, as pessoas que trabalham com as cartas em especial. É uma cultura interessante, é um estudo muito agradável e também muito profundo. Mas nós temos, além dessas 56 cartas, nós temos mais 22 cartas, aonde uma só não é numerada, trabalhadas com números e as ilustrações. Esses são os arcanos maiores. E nos arcanos maiores, nós temos os trabalhos dos arquétipos. É como se fosse uma maneira de representar a jornada do ser humano nessa atual existência. E esse conjunto de 22 cartas, onde uma não é numerada, é chamado de literalmente tarô. Esse sim é o tarô, aquelas 22 lâminas que consistem de desenhos e ilustrações com representações, por exemplo, da estrela, que é o êxito, da morte, que pode funcionar tanto como falecimento ou perda, como também reconstrução de um novo ciclo, a questão também dos enamorados, a questão da roda da fortuna. Então, todos esses símbolos representam, de alguma maneira, a ideia do tarô sendo constituído pelos 22 arcanos maiores e a cartomancia sendo constituída pelos 56 arcanos menores, que são aqueles que têm os naipes que costumeiramente a gente usa nos jogos de tarô. Temos aqui também uma outra situação onde a gente continua esse trabalho explicando que as pessoas que acreditam na autenticidade desse saber expõem ao tarólogo alguns problemas que incomodam, né, que trazem um incômodo. Esses problemas podem ser casos de amor, trabalho ou família. Assim, o tarólogo consulta as cartas para dar uma resposta sobre a questão formulada. E é exatamente isso. O tarólogo, assim como o cartomante, mas em especial aqui nós vamos trabalhar com a área do tarô, ele tem essa ideia, né, de passar para as pessoas a possibilidade de condicionamento, de acolhimento, no sentido de entendimento sobre a sua situação, que pode ser amorosa, que pode ser familiar, que pode ser de carreira. Então, as pessoas que nos procuram o tarólogo, procura, inclusive o cartomante, ela tem um interesse de resolução, de encontrar uma explicação, uma saída, uma resposta para aquilo que deseja. Eu só quero pontuar aqui uma situação. Na grande maioria, tanto tarólogos como cartomantes têm o costume de fazer os questionamentos, perguntar para a pessoa o que é que a levou até lá, ou através de uma pergunta, ou através de um entendimento. No meu caso, quando há a retirada do tarô, quando há a leitura do tarô, eu não faço as perguntas. Eu prefiro que a pessoa não me diga qual é a pergunta que ela fez. Por quê? Na realidade, quem faz a interpretação do tarô somos nós, tarólogos ou até o cartomante. Mas, na realidade, quem traz as respostas, quem traz toda a energia de resolução, não sou eu, não é o tarólogo, não é o cartomante, e sim as cartas e as suas combinações.
Então, as lâminas, as cartas, elas trazem, junto de toda a sua maneira de ser tirada, de ser posta ali na mesa, que é intuitivo, né? Você pega ali 7 cartas e vai apontando elas, montando elas de forma intuitiva, a combinação de sequência dessas cartas que representam, que trazem a solução ou resposta do problema que a pessoa nos trouxe, não o tarólogo, nem o cartomante. Nós, como profissionais, estamos ali somente para trazer a informação, a interpretação. Ok? Então, no meu caso, eu não faço perguntas, a não ser depois de toda a tirada, que aí a pessoa possa ter uma dúvida, e aí eu lhe pergunto qual foi a pergunta, em que área você se dirigiu para saber dessa resposta, em tal coisa. Então, isso significa isso, 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 isso. Na grande maioria, a pessoa só de ouvir falar, sem nunca ter visto aqueles arquétipos, sem nunca ter entendido o que é tarô, sem nunca, ao menos, ter falado, ou ouvido falar do tarô, quando as cartas são postas e as combinações de interpretações vêm à tona, é muito, muito interessante. A pessoa já sabe diretamente a quem se refere, o que se refere e o que deve ser feito. Esse, em especial, é o trabalho do tarô. Conscientizar as pessoas de toda a sua resposta interna, mas que vem à tona, vem externo, para que a pessoa tenha essa capacidade de acreditar no seu potencial. Seguindo aqui, nós temos aqui o significado dos naipes. Como eu falei, são os 4 naipes utilizados pelo o tarô, né, o baralho realmente utilizado, que é o espadas, paus, copas e ouro. Mas aqui eles colocam como naipe, mas na realidade seriam os arquétipos, seriam os arcanos mesmo maiores. Então ele diz aqui que tem um significado simbólico em que eles representavam líderes espirituais da sociedade. Então, antigamente, quando foi criado o tarô, as cartas de tarô eram ilustradas com seres da nobreza, né? Pessoas, personalidades que tinha uma influência na nobreza. Então, os sacerdotes, né, o ermitão, né, as pessoas que tinham o imperador, a imperatriz, as pessoas que tinham um cunho nobre na realeza, elas eram representadas naquelas cartas, naquele tarô, até para uma conscientização de aonde estava a hierarquia e o que cada um tinha uma, né, de função ali na coisa. E outros poderes da natureza, como, por exemplo, a morte, o casamento, a felicidade. Por quê? Porque todos esses símbolos, todos esses caminhos, essas rotas, que é realmente o que é o significado total do tarô, é exatamente a combinação do auxílio de orientações, como também de confirmações de nossos caminhos. Então, o ideal é que quando a pessoa venha até um tarólogo ou até mesmo um cartomante, acima de tudo, tenha a mente aberta para que entenda realmente que o tarô não necessariamente traga as respostas, mas ele orienta não só o caminho a seguir, mas também organiza todo aquele emaranhado mental em que a pessoa não consegue nem se situar, nem saber por onde começar. O tarô tem esse trabalho de pegar na mão e trazer aonde realmente a pessoa precisa estar e precisa aprender. 78 cartas do tarô estão divididas em 2 grupos, como eu falei, 22 cartas são os arcanos maiores, que são os arcanos, os arquétipos que nós vamos utilizar nessa série. E os 56 restantes são os arcanos menores, representando os 4 paus tradicionais, os 4 naipes tradicionais. Copas, ouro, espadas e também o paus. Então, são os 4 naipes utilizados na cartomancia e os 22 arcanos utilizados no tarô. Dando sequência aqui, nós temos agora a mecânica do tarô. Como que é utilizado, como que nós começamos esse trabalho, como que o que é esse carregamento de energia, de informação do tarô para a gente, né? Como que é trazido de forma decorrente essas informações, toda essa orientação do tarô. A mecânica habitual do tarô é normalmente a seguinte: primeiro se faz a abordagem de um problema.
Depois, o tarô, né, o tarólogo embaralha as cartas do tarô e tira determinados números de quantidade de cartas. A partir daí, nós temos as cartas extraídas, essas são distribuídas em uma hora específica e, né, algumas vezes intuitiva também, e cada uma delas representa um símbolo ou um desenho. O quarto passo e último é: o tarólogo interpreta as cartas selecionadas e dá uma resposta ao problema que inicialmente foi apresentado. Então, vamos seguir desde o primeiro, porque, como eu falei, nós temos aqui um trabalho mais popular, mas também tem os apontamentos da minha, né, terapêutica, do meu trabalho em si. A primeira abordagem que aqui representa é a abordagem de problema. No meu caso, existe uma abordagem muito, mas muito assim simplória, muito indireta, para que eu possa trazer para a pessoa informação. Na grande maioria, eu prefiro nem conversar muito com a pessoa. Por quê? Porque nesse não conversar muito, eu não me influencio. Como eu falei, as perguntas não são feitas para mim. Não sou eu que vou responder aquela pessoa. Quem vai responder é o tarô, e somente eu vou interpretar. Então, quanto menos eu souber sobre o questionamento, sobre a dúvida, sobre o problema que a pessoa está me trazendo, mais eu vou poder auxiliar. Mais ferramentas eu vou ter de forma extremamente neutra a auxiliá-la no que ela precisa. Depois, a questão do embaralhamento das cartas é comum, é normal. Nós precisamos não só para a movimentação das energias que podem estar ali paralisadas, como também para um trabalho de tempo de chegar a ideia da mentalização da pessoa em relação àquela pergunta, para que o tarô possa se sincronizar, sintonizar com aquela pessoa e trazer a resposta desejada. As cartas extraídas são distribuídas em ordens específicas e cada uma delas representa um símbolo ou desenho, e realmente são assim. Eu geralmente faço com que a pessoa, estando presente ou online, ela faça uma mentalização nesse tarô. Quando presente, toque no tarô, faça esse corte. Quando online, ela mentaliza como se ela estivesse fazendo o corte. E eu vou orientando com a minha mão para onde ela quer ir, a quantidade que ela precisa, o que ela quer fazer. Após isso, nós colocamos as cartas na mesa, sempre de forma intuitiva, são geralmente 7 cartas, né? E aí essas 7 cartas trazem a resposta, o aconselhamento, o entendimento que a pessoa deseja. O tarólogo interpreta as cartas selecionadas e dá uma resposta ao problema que inicialmente foi trazido, foi apresentado. Então, é exatamente isso. No quarto passo, é exatamente isso, é padrão para todos. Nós, com as cartas postas, com a energia imbuída ali, com todo o entendimento de que a gente sabe que você mentalizou de melhor forma possível, mais detalhista, a gente vai iniciar a interpretação. E a interpretação, no meu caso, funciona: a pessoa me diz por onde ela quer começar, exceto a do centro, se é de direita e esquerda, e ela vai me dizendo: não, eu quero aquela carta, eu quero aquela outra carta. E aí a gente vai virando, e conforme a gente vai trazendo as informações e ilustrações, a gente vai trabalhando com as orientações, conselhos, o trabalho todo de embasamento que o tarô tem em relação à terapia. Inclusive, nas tiradas do tarô, eu vou percebendo qual a melhor terapia que eu posso aplicar para aquela pessoa, no sentido baseado ao que ela fez a pergunta e ao que está trazendo o tarô para nós. Então, é um trabalho, como vocês podem ver, bem complexo, não é simplesmente adivinhação. Tem todo um método, tem toda uma ferramenta por trás para que a gente possa ter um entendimento de o que está falando, o que precisa ser resolvido e o que realmente a pessoa vem procurar. Não o que ela deseja saber, mas o que ela realmente precisa saber para poder seguir o caminho. Não há um acordo definitivo sobre a origem da palavra tarô. Para uns vem do termo hebreu, que é Torá. Já para certos estudiosos, afirmam que provém de uma deusa egípcia chamada Taor. Em relação à origem histórica dessa técnica de adivinhação, todos os indícios sugerem que esse conhecimento surgiu entre o século XV e 14 e 15 no caso, né? Sendo que o primeiro tarô considerado foi o tarô de Visconde Sforza, elaborado por uma família da nobreza italiana, da qual mantinha escondida uma série de cartas do tarô, pois naquela época os jogos de cartas eram proibidos pela igreja. A maioria das cartas do tarô de hoje em dia são inspiradas nessas do passado, que são a do tarô
do Visconde Sforza. Então, a gente tem aqui um pouquinho da história do tarô, naquela ideia de que não se tem uma precisão, né? Ela pode ter sido realmente alguma coisa do povo hebreu, pode também ter sido alguma coisa do povo egípcio, mas na grande maioria, o que nós temos é esse tarô de Visconde Sforza como sendo o originário, o primeiro, né? O que foi, que deu origem, criação, ideia para todos os outros. E nesses tarôs, eles têm esse trabalho, sim, de aconselhamento. Tanto que se você pegar a palavra tarô e inverter ela, colocá-la no espelhamento, você vai ver ali o que realmente é a predestinação do tarô. O tarô funciona como apresentação de caminho, né? Conselho para caminhos. E o próprio nome já diz, o tarô, na realidade, é uma rota de equilíbrio de qualidade de vida, né? De harmonia, de paz. Você seguindo todo o aconselhamento que o tarô te passa, você possivelmente vai ter êxito na sua vida. É interessante a gente ter essa ideia na mente, né? Agora nós vamos entrar propriamente dito nos arcanos maiores. Nós tivemos uma base aí do que é o tarô e a cartomancia, fizemos essa separação, apresentamos a vocês os arcanos menores e aí também o porquê e como que as pessoas funcionam em relação ao tarô. Agora nós vamos trabalhar com os arcanos maiores nas cartas do tarô, o que realmente funciona, o que realmente é o tarô para todos os terapeutas, todos os tarólogos. A base do tarô é formada pelos arcanos maiores. São ao todo 22 cartas, sendo 21 numeradas e uma sem numeração. Essa carta é a carta do louco, e vocês já vão entender por que ela não tem numeração. Representa as diretrizes divinas e o caminho para a consciência, descrevendo os vários estágios que encontramos em nossas buscas, significados e compreensões. Os arcanos maiores representam basicamente a jornada da evolução do ser humano, sendo contado através de símbolos ancestrais. Os significados de tais cartas ilustram, apresentam a estrutura da consciência humana, contendo ilusões da vida profundamente significativas, que foram passadas de geração em geração. Então, é exatamente isso que o tarô faz. O tarô tem toda essa base de ter 22 cartas, sendo uma sem a numeração, que é a carta do louco. E por que ela não tem numeração? Porque esse louco somos nós. A jornada inicia com o louco. Então, esse louco é aquela pessoa que está fazendo toda a vivência aqui na Terra. E esse louco é o que vai ser apresentado ao tarô. Quando for postas cartas, ele vai ser apresentado ao tarô e ele sabe que vai ter essa apresentação. É por conta disso de que, de certa forma, os consulentes, quando vêm até nós, de maneira bem simplória, já têm uma ideia do que vai acontecer e do que vai perguntar. É só mesmo por uma questão de curiosidade. Aí nós temos também que os arcanos maiores representam basicamente a jornada da evolução do ser humano, como eu já falei, e os significados de tais cartas ilustram a estrutura de consciência humana. É como se ele tivesse o tempo todo nos dizendo quais são os nossos êxitos, quais são os nossos erros, por que voltamos naquelas cartas, por que a grande maioria da energia de várias perguntas sempre tem uma ou duas cartas que se repetem, no sentido de estar te apontando, de estar te incomodando, precisa ver isso, precisa ver aquilo. Então, o tarô tem todo esse trabalho também de conscientização das coisas, contendo lições de vida profundamente significativas que foram passadas de geração em geração. Então, como a gente disse, geralmente um tarólogo, ele não é só um tarólogo, ele é um tarólogo e trabalha com a área de terapias. Mas mesmo sendo alguma coisa fracionada, o tarô funciona de uma maneira extremamente inteligente, extremamente intuitiva, fazendo com que realmente as pessoas percebam os seus melhores caminhos através das lâminas do tarô. E aqui eu trouxe um exemplo de alguma das cartas, de algumas ilustrações de tarôs que são apresentados aí no mundo, né? Esse aqui é o de Marsella, né? É um tarô muito original também, muito conhecido. Esse aqui é o egípcio e esse aqui é o mitológico, aonde além de trabalhar com os arquétipos que já são do tarô, nós também trabalhamos com os arquétipos da mitologia grega, aonde a gente traz não só a concepção do arcano, mas também uma percepção aguçada desses deuses gregos, desses deuses
que fizeram a mitologia ser algo tão fascinante. Seguindo aqui, a gente tem realmente o significado da carta ao mago. Aqui nós temos o mago, uma carta bem interessante, como eu falei, é a carta do tarô de Marsella, e o mago, ele representa força, habilidade e concentração. Essa carta sozinha, ela só representa isso, e ela já tem uma ideia de confirmação de várias situações. Quer dizer, o mago, ele é aquele cara que traz a força, que mostra para a pessoa que ela tem capacidade de se resolver, a habilidade, e que se ela se concentrar, ela consegue não só resolver os problemas, como passar à frente e sempre prosperar. O mago tem essa tendência de pegar algo que, de certa forma, não tem mais vida, não tem mais reconstituição, e também fazer com que essa reconstituição ocorra, apareça na vida da pessoa de uma maneira muito clara e de uma maneira muito, assim, digamos, direta. Essa carta tem suas energias relacionadas ao planeta Mercúrio, que é um planeta de ação, de agilidade, né? Então, o mago, ele representa não só a transformação, como também a rapidez, querer agir tudo de ontem para hoje, numa não correria desembestada, mas de uma coisa de não esperar tanto, não ficar na inércia, né? O mago tem esse trabalho até porque ele faz toda a transformação, toda a transmutação de energia. Então, ele necessariamente não pode ficar parado. Aqui mais algumas cartas representando o mago, em outros tarôs, né? E aí fazemos a carta do tarô e finalizando o nosso vídeo de hoje com a representação do que seria essa carta do tarô mais propriamente dita. Nós temos aqui um rapaz, né, não muito jovem, também não muito velho, que está em meio a alguns rochedos. Esses rochedos, eles representam a nossa maneira, a nossa casca de visualizar as coisas, a nossa maneira dura de entender, o tal de cabeça dura, né? Ele também tem aqui como se fosse um troféu, uma taça, né? E nessa taça existe um líquido. Esse líquido é a taça do conhecimento, do entendimento, é de para onde que a pessoa deve seguir, ela antes vai se servir de um líquido, se servir de algo que é externo, para que ela entenda que esse conhecimento faz sentido na sua vida. Outro símbolo interessante é o pentagrama, que indica claramente a noção e, digamos assim, sintonia dos céus com a terra. Então, a pessoa aqui no pentagrama é como se ela tivesse a cabeça aqui em cima, na ponta de cima, os dois pés nessas pontas de baixo e os dois braços abertos nas extremidades. Isso que indica totalmente a nossa ideia de constituição do ser humano como o intermédio dos céus e da terra, né? Aqui nós temos também a espada, que está inclusive por baixo desse outro bastão. A espada, ela tem esse trabalho de cortar, né, diversos sentidos de pensamentos, de energias, de traumas, no sentido de consciências. Ele traz um sentido de quebra de valores, quebras de crenças que estão nos delimitando o caminho. Né? Então, essa espada para o mago, ela representa não só a transformação, mas um corte com o passado que não tem mais um interesse, que não vale mais a pena. Esse bastão que nós temos aqui, que está entrelaçado de duas serpentes e acima chama, é tanto a ideia de uma concepção humana como da Kundalini. A concepção humana, nós temos um ser central baseado tanto nas serpentes do bem como do mal. É um yin yang em trabalho. É como se fosse não só a inércia, como também a ação, tudo ao mesmo tempo. E elas estão em ascensão, elas estão subindo. E elas estão subindo para onde? Para a chama, para a energia, para a energia vital. Então, é como se ela estivesse o tempo todo alimentando essa chama, no sentido de trazer para nós todo o ressignificado, não só de bem como de mal, mas do equilíbrio central, da harmonia que todos desejam e esperam tanto. Esse rapaz, esse mago, ele está com uma mão apontando para o céu e a outra mão
o chão. E o que ele tenta representar aqui como centro de tudo isso? Ele é o canalizador, tanto das energias do alto como das energias do baixo. Ele, por ser canalizador, ele também transforma, porque ele é um mago, então ele pode transformar as energias que estão passando por entre ele, passando por essa ideia, para suavizar ou até intensificar a energia de determinadas coisas, ou para afetar alguém, ou para uma reconstrução de si próprio, né? Além disso, a gente entende que dos céus a gente recebe energia e da terra a gente envia energias. Então é como se ele estivesse fazendo uma realimentação dessa energia divina do alto, ele traz para si como uma questão de filtragem, de decodificação, de decomposição dessas partes que não funcionam e deixando as partes que funcionam e liberando para a Terra o que não funciona mais. Puxa, mas e aí, vai contaminar a Terra? Não, a Terra vai fazer o trabalho de transmutação para que de novo ela envie para ele, e ele envie para os céus e os céus traga de volta a sua troca. Então, esse em especial é a ideia do tarô, né? Da representação do tarô como uma mensagem, como uma interpretação de pensamentos. O tarô, nesse caso do mago, ele é utilizado como também a ideia da transmutação pessoal, de quando a pessoa está se desejando transformar, quando ela entende que é uma necessidade de mudança e ela começa a se auto-questionar. Será que ter isso vale a pena? Será que essa minha correria para o emprego, para conseguir mais dinheiro, para tal coisa, será que vale a pena? É como se fosse literalmente uma questão de consciência. E lembrando que essa carta, depois do louco, que é a primeira carta, ele é a primeira carta apresentada do tarô para o início dessa jornada desse ser, que é o louco, né? Então, a gente entende que por aí nós temos mais 21 cartas para apresentar o significado. Então, a gente encerra essa apresentação de hoje, agradecendo imensamente a atenção de todos, né, a presença de todos, e desejando que vocês permaneçam aí conosco no nosso próximo vídeo dessa série Desmistificando o Tarô, onde nós trazemos de forma bem concreta, bem direta e também bem clara a possibilidade de o tarô ser sim uma saída, uma resolução, um companheiro de tarefa para que a nossa jornada saia sempre com êxito e, acima de tudo, com conquista. Eu, Vanes, me despeço, desejando a vocês um ótimo dia, felizes dias a todos, abraços de luz e até uma próxima. Bye, bye. Friend